Capítulo 3. O homem precisa de um intercessor, porque ele não é homem como eu a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó, capítulo 9, versículo 32 ao 33. Uma referência bíblica ligada a este texto coloca alguém que debate como explicação de árbitro. Em outras palavras, não há ninguém para debater nossa mútua causa em favor das duas partes. A tradução abaixo é esclarecedora. Jó, capítulo 9, versículo 32 e 33, amplificada. Versículo 32. Porque Deus não é mero homem, como eu, a quem eu responda, e com quem eu venha juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, quem dera que houvesse. Jó precisava de alguém que pudesse colocar uma mão sobre ele e uma mão sobre Deus. Precisava de alguém para ficar em pé entre ele e Deus e pleitear a sua causa. Deus viu que não havia intercessor. Isaías 59, versículo 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Deus viu que não havia intercessor e, portanto, supriu a necessidade. Enviou Jesus até nós. Capítulo 4. Jesus, nosso intercessor. Jesus veio tampar a brecha entre Deus e o homem pecaminoso. O homem precisava de alguém para ligar o abismo entre ele e Deus, a fim de poder voltar a ele. O homem precisava de um intercessor. O sacrifício de Jesus o estabeleceu como o único intercessor plenamente fidedigno em favor da humanidade. Ele é o único intercessor do povo deste planeta. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele entrou no céu para aparecer na presença de Deus em nosso favor. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu agora por nós diante de Deus. Ele é o nosso intercessor à destra do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele salva até as últimas. Seu divino poder nunca poderá cessar por um só momento. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Flui de Jesus para o Pai uma corrente incessante de oração e amor em favor de todas as pessoas e de todas aquelas que o aceitaram como Salvador e Senhor. Inversamente, flui do Pai para Jesus a resposta em nosso favor. Por isso, flui de Jesus até todo membro do seu corpo graça abundante, em tempo oportuno para cada necessidade. Ele permanece para sempre. Independentemente das circunstâncias, por mais sombrias que as coisas pareçam, independentemente dos nossos sentimentos, ele permanece em nós para sempre se continuarmos na sua bondade. Romanos 11, 22. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre, à destra do Pai. Hebreus capítulo 7, versículos 16 e 17. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante quanto tempo Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote? Para sempre. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, e se assentou à destra do trono da majestade nos céus.
Como nosso sumo sacerdote, ele exerce todas as funções do seu ofício com eterno poder vivificante. Esse eterno poder vivificante nunca cessa por um só momento. Nossa fé e experiência daquela intercessão nunca precisa falhar, porque seu fluxo é interminável. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Incluído na ideia da intercessão, há o fato de que Jesus é nosso advogado. Advogado significa intercessor, consolador. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, de Vini, diz a respeito da palavra grega parakletos, traduzida como advogado. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, era empregada num tribunal da justiça para denotar um auxiliador jurídico, um consultor da defesa, um advogado, e de modo mais geral, aquele que pleiteia a causa de outrem. Um intercessor, um advogado, no sentido mais amplo, significa quem socorre ou consola. Quando uma pessoa cristã peca, Jesus intercede e então consola pelo fato que o pecado é perdoado e que o pecado e sua maneira é lavada e removida pelo seu sangue, deixando a pessoa pura e limpa. E porém, a vontade de Deus que a pessoa cesse de pecar. 1 João capítulo 2, versículo 1 e capítulo 5, versículo 3. Em 1 João capítulo 2, 1. Não foi escrito para nos encorajar a pecar. Deus quer que cessamos de pecar, mas graças a Deus, ele não parou depois de dizer: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se tivesse parado aí, nós, ao fracassarmos, pensaríamos: agora fomos excluídos. É o fim de tudo para nós. Não, essa é apenas metade daquele versículo. Deus continua dizendo: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Temos um intercessor, temos um consolador. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A lei do amor na família de Deus é: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Todo passo dado fora do amor é pecado. Tendemos a fixar nossas mentes nos faça e não faça, mas muitos cristãos que obedecem com perfeição aos faça e não faça ainda continuam pecando. Como? Por não andarem no amor. As atitudes deles estão erradas. Precisamos manter uma atitude de amor para com o nosso próximo. De outra forma, estamos pecando. Graças a Deus pelo seu intercessor. Graças a Deus porque ele está em pé, naquela condição, para ministrar em nosso favor. Jesus passou cerca de 3 anos e meio ensinando e treinando seus apóstolos. Desde a sua ascensão, ele já passou cerca de 2000 anos intercedendo pelo povo dessa terra. Quanta dignidade esse fato acrescenta à oração. Jesus já passou quase 2000 anos intercedendo em favor do povo dessa terra, não apenas em favor da igreja. Note de novo Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.